Olá, paz. Ah, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, só no versículo 1. Ora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 1. E Paulo disse: Também vos digo, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual vocês receberam e no qual vocês permaneceram. Vou repetir. Também vos digo, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual vocês receberam e no qual vocês permaneceram. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala aqui à igreja sobre o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Aquele evangelho que um dia lhe transformou, aquele evangelho que um dia lhe transformou, que um dia lhe salvou, que mudou a sua vida, que mudou a sua história. No, aquele que lhe transformou e aquele que ele andava a anunciar pelas terras, pelas cidades, e no qual ele anunciou àquele povo, àquela igreja, no qual eles receberam com alegria e permaneceram nele. Eles receberam a palavra de Deus e permaneceram na palavra de Deus. A pergunta é para ti. Será a minha pergunta para ti é: será que tu já recebeste este evangelho de Cristo? Aquele que transforma, aquele que tem poder para transformar a tua vida, aquele que tem poder para curar a tua vida, aquele que tem poder para restaurar a tua vida, aquele que tem poder para libertar a tua vida, aquele que tem poder para te santificar e te purificar, aquele que tem poder para te limpar e para te sarar, aquele que tem poder para te confortar, aquele que tem poder para te amparar, aquele, aquele que te alerta e que também te adverte. A minha pergunta é: será que já recebeste esse evangelho? Será que tu já recebeste Cristo? Se já, então a pergunta é: a minha pergunta é, se tu já aceitaste Jesus Cristo, se tu já aceitaste o evangelho da graça, a minha pergunta é: será que tu tens permanecido nele? Será que tu tens confiado no evangelho? Será que tu tens confiado em Deus? Será que tu tens te deleitado em Deus? Será que tu tens permanecido nele? Será que tu tens feito aquilo que o Evangelho nos ensina? Será que tu tens feito aquilo que o Evangelho te ensina? Será que tu tens feito a vontade de Deus? Será que tu tens guardado os mandamentos de Deus? Ou de alguma maneira tu tens fugido disso? Ou de alguma maneira tu abandonaste a tua fé? Ou de alguma maneira tu abandonaste e abriste mão de Deus? De alguma maneira tu te afastaste, tu fugiste e resolveste andar do teu jeito, pelas tuas próprias pernas, esquecendo talvez de onde Deus te tirou. Pois Deus, irmãos, Ele nos tira da morte. Deus nos tira da morte e nos dá uma vida. Deus nos tira de uma vida miserável, de uma vida sem um propósito, e nos acolhe de braços abertos, com um amor incondicional. Ele nos recebe e nos acolhe de braços abertos. Ele nos recebe e nos faz mais que vencedores. Assim como a sua palavra diz, em Cristo nós já somos mais que vencedores. Ele nos faz mais que vencedores porque Ele está no nosso lado. Ele está ali nos consolando. Mas de alguma maneira, talvez tu tenhas te esquecido disso. Talvez de alguma maneira muitas das vezes nós acabamos por nos esquecer de Deus. Acabamos por pôr Deus de lado. Talvez esteja a acontecer isso contigo. Talvez neste momento te sintas assim. Talvez tu tenhas abandonado a fé. Talvez tenhas abandonado a palavra de Deus. Talvez tu tenhas te esquecido daquilo que Deus fez na tua vida, da mudança que Deus fez. Mas talvez por causa do pecado, por causa da iniquidade, tu abandonaste a fé.
Acabaste por pôr Deus de lado, acabaste por viver de novo do teu jeito, das tuas vontades, das tuas próprias consciências, consistências, esquecendo que foste resgatado pela graça, que Ele te levantou, que Ele te tirou da morte. Mas, irmãos, muitas vezes nós nos esquecemos disso. Esquecemos de onde é que Deus nos tira e de onde é que Ele nos leva, mas muitas vezes nós acabamos por nos esquecer e abandonar de novo Deus. Deixar Deus, olhar para trás. Irmãos, e a palavra de Deus diz que Deus exalta, mas Ele também humilha. E muitas das vezes, irmãos, Ele permite acontecer coisas na nossa vida. Ele permite nós passarmos estreitos para que nós possamos realmente entender que sem Ele nós não somos nada. Talvez tu estejas a passar agora provas. Talvez pareça que nada aconteça na tua vida, mas Deus permite. Deus permite para quê? Para te quebrar. Para que tu possas entender que não é do teu jeito. Não. Se Deus te resgatou, se Deus tirou da morte, das trevas para a luz, da morte para a vida, então tu tens que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E Deus trata connosco. Deus nos quebranta, Deus nos esquadrinha. Deus permite a gente bater com a cabeça na parede. Mais vale obedecer do que sacrificar. E muitas das vezes nós acabamos por sacrificar e não obedecer a Deus. E Deus nos permite passar por estreitos, por dificuldades, por tribulações, para que nós possamos olhar somente para Ele. Que nós possamos realmente entender que nós precisamos dEle a cada dia, a cada momento. Não quando nós precisamos, mas nós precisamos dEle a cada dia, a cada instante. Que só Ele é que nos pode dirigir. Só Ele é que nos pode guiar. Só podemos viver uma vida que agrada a Deus debaixo da sua proteção. E de alguma maneira nós acabamos por sair debaixo da sua proteção. Talvez tu tenhas deixado, talvez tu tenhas deixado, abandonado por um tempo a tua fé e acabaste por sair debaixo da sua proteção. Acabaste por te afastar de Deus. Talvez tu ensoberbeceste. Muitas vezes nós acabamos por nos ensoberbecer achando que sabemos tudo, mas Deus nos quebra. Deus nos quebra. Porque o entendimento, a sabedoria, os talentos, os dons é tudo dele. Tudo é dele. Irmãos, a Bíblia diz que nós merecíamos era um coral de vergonha. Nós merecíamos era um inferno, as trevas. É pela graça que nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui hoje, vivos. E muitas vezes nós achamos que sabemos tudo. E Ele permite nós passarmos mal, para que lá na frente nós venhamos acabar por bater com a cabeça e nós precisamos realmente entender que não é do nosso jeito, mas sim do seu jeito. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus é tão grande, irmãos, que Ele vai estar lá para ti de braços abertos, Ele vai estar lá para mim de braços abertos. Esse amor, Ele vai estar lá sempre de braços abertos, para nos abraçar e para nos consolar. Esse amor é o que Deus tem por nós, é o amor de Deus por nós. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Se estás de alguma maneira afastado, se estás de algum modo afastado ou desviado, o que for, eu convido-te hoje a fazer as pazes com Deus. Ele te perdoa. Ele é Deus que perdoa. A Bíblia fala que a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia fala que Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele é fiel e justo para perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para perdoar as nossas injustiças. Irmãos, Ele é Deus perdoador, Ele te perdoa. Ele te perdoa. Ele neste dia Ele te perdoa. Faz as pazes com Deus. Eu convido-te hoje a fazer as pazes com o nosso Rei Celeste, com o nosso Pai Celestial. Ele está pronto neste dia para te abraçar. Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para mudar a tua situação. Ele está pronto para te abençoar
independentemente se tu mereças ou não, porque nós não merecemos a sua bênção, mas a sua misericórdia é tão grande que Ele se sacrificou por nós, Ele nos salvou e ainda prometeu-nos abençoar dia após dia. Irmãos, faz as pazes com Deus. Faz as pazes com Deus. Ora a Deus. Faz as pazes neste dia com Deus. Porque Ele quer te abraçar, Ele quer te limpar, Ele quer cuidar de ti. Ele quer consolar o teu coração, Ele quer te abençoar. Ele tem uma nova vida, uma nova história. A Bíblia fala que Ele tem a boa, agradável e perfeita vontade dEle para a tua vida. Então, que possas fazer as pazes com Deus. Nunca te esqueças que Deus é Deus que restaura. Deus é Deus que restaura, Deus é Deus que liberta, Deus é Deus que consola, Deus é Deus perdoador, Pai. Ele é Deus perdoador, Ele te perdoa. Ele quer mudar, Ele quer te abraçar, Ele quer te limpar, Ele quer te curar, Ele quer tirar toda a tristeza, Ele quer derramar da paz que vai guardar o teu entendimento e vai guardar a tua mente e o teu coração. Ele quer derramar da sua Shekinah, Ele quer derramar da sua glória sobre a tua vida. Ele quer te transformar. Faz as pazes com Deus. Essa é a vontade de Deus. E a sua vontade sempre prevalece. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.